Você já assinou algum contrato, mas nunca parou para ler até o fim? Em um contrato existem cláusulas que podem mudar tudo. E o detalhe é que a maioria nunca percebeu esses pontos escondidos. Fica até o final porque eu vou revelar exatamente o que está escrito nesse contrato. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai fuçar num documento que, vamos ser sinceros, quase ninguém lê direito antes de clicar concordo. Os termos de uso da OpenAI. Sabe aquele contrato que diz como a gente pode usar o ChatGPT, o DALL-E, essas ferramentas todas? A gente pegou a versão mais recente em português, que está valendo desde dezembro de 2024, tá? E a ideia aqui é traduzir aquele juridiquês todo para algo mais palpável. O que realmente importa ali? Vamos tentar desvendar isso. Exato. Porque, no fundo, quando a gente usa, a gente está concordando com o contrato, né? Com a OpenAI LLC, lá de Delaware, é um acordo legal mesmo. E é bom lembrar, assim, que existem termos diferentes. Tem uns específicos para a Europa, Suíça, Reino Unido, e outros para quem usa as versões para empresa, tipo o ChatGPT Enterprise e as APIs. Aí tem a política de privacidade também. É outro documento, mas super importante ler junto para entender como os dados são usados. Perfeito. Para começar, quem é a OpenAI, né? Eles se apresentam como uma empresa de pesquisa, desenvolvimento de IA, com aquela missão grande de fazer a IA geral beneficiar todo mundo. Estes termos aqui são para o uso individual, nosso dia a dia. E essa missão deles é um ponto interessante, né? A gente pode até ver como isso aparece, ou às vezes não aparece tanto assim. Nas regras práticas, como é que eles equilibram essa meta, digamos, idealista, com a realidade de um negócio, né? Boa pergunta. E quem pode usar? Regra de idade: 13 anos. Ou a idade mínima aí da sua região para consentir. Se for menor de 18, precisa daquela autorização dos pais ou responsáveis. Pedem informações certinhas no cadastro, claro. Mas tem um ponto aqui que me chamou a atenção, viu? A responsabilidade pela conta é toda do usuário. Nada de emprestar a senha. Sim, e essa responsabilidade não é brincadeira. Qualquer coisa que aconteça na conta, a culpa é do titular, mesmo que seja, sei lá, por descuido com a senha. Se violar os termos, pode dar suspensão, até perder o acesso. E tem um detalhe importante: usar e-mail de trabalho. Se você se cadastra com o e-mail da empresa, tipo seu nome, @empresa.com, sua conta pessoal pode acabar sendo vinculada à conta corporativa da empresa na OpenAI. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o administrador da conta da empresa pode, de repente, ter controle sobre a sua conta. Isso inclui acesso ao seu conteúdo, às suas conversas lá. É algo para pensar, né? Especialmente se a pessoa mistura uso pessoal e profissional ali. Com certeza. Muda totalmente a forma como a gente olha para qual e-mail usar. Mas vamos ao ponto principal para muita gente. O que pode e o que não pode fazer com a ferramenta? A OpenAI libera o uso, claro, mas tem condições. Seguir os termos, as leis, as políticas deles. E a lista do não pode, olha, é grandinha. Começa com o básico, né? Nada de coisa ilegal, prejudicial, abusiva, isso é meio óbvio. Certo. Mas vai além, tipo, violar direitos dos outros, usar para infringir copyright, por exemplo, ou, sei lá, pegar a imagem de alguém sem permissão e usar na IA. E também proíbem tentar mexer no serviço em si, copiar, vender. E tem umas coisas mais técnicas, né? Tipo, tentar descobrir como o modelo funciona por dentro, o código-fonte. Exato, engenharia reversa, descompilar. A menos que a lei do lugar permita explicitamente, é proibido. Claramente para proteger a propriedade intelectual deles, que é o filé mignon do negócio. Outras coisas proibidas importantes. Usar robô para ficar extraindo dados sem parar, sabe? Ou, essa é interessante, fingir que o texto que a IA gerou foi um humano que escreveu. Ah, essa de não poder fingir que a IA é humana, isso toca numa questão ética forte, não? Totalmente. Mostra uma preocupação com transparência, né? De onde vem o conteúdo? E tem mais duas proibições que são bem estratégicas para eles. Quais? Não atrapalhar o serviço
tipo tentar burlar limite de uso, essas coisas. E a outra, que talvez seja a mais crucial do ponto de vista de negócio. Não usar os resultados que você obtém da OpenAI para treinar um modelo de IA concorrente. Ah, claro, faz todo sentido eles quererem evitar isso. Então, resumindo essas restrições, é proteger a tecnologia, garantir que a plataforma funcione para todo mundo, ter um mínimo de ética e não deixar que usem o trabalho deles para criar um concorrente. É por aí. Basicamente é isso, sim. E eles também falam que não se responsabilizam por softwares de terceiros ou resultados de busca que possam aparecer ali no meio. Cada um com seus termos, né? Entendi. Agora, um tema quente. Conteúdo. Os termos se param em contribuições, que é o que a gente digita os prompts, e resultados, o que a IA devolve. A responsabilidade por tudo isso é do usuário. Tem que ser legal, seguir os termos, e a gente tem que garantir que tem o direito de usar o que a gente coloca lá. Mas a grande dúvida é de quem é o resultado final. O texto, a imagem... Essa parte dá o que falar. Olha, os termos dizem assim: você mantém os direitos sobre suas contribuições, o que você escreveu, e o ponto-chave, a OpenAI cede para você a titularidade dos resultados. Cede. Então, o que a IA cria para mim é meu. É o que eles dizem. Na prática, sim, o output é seu, na medida permitida pela lei. Sempre tem esse na medida permitida pela lei, né? Mas, a princípio, é do usuário. Só que tem um mas bem grande que eles mesmos colocam. Por causa da natureza da IA, os resultados podem não ser únicos. Outras pessoas podem dar comandos parecidos e receber respostas iguais ou muito, muito similares. E aí a OpenAI avisa, essa seção de titularidade vale para o seu resultado específico, não para o resultado igualzinho que outra pessoa recebeu. Você não vira dono de todas as cópias daquela resposta que a IA gerou no mundo. Entendi. Então a propriedade é minha, mas não é, exclusiva. É como ter a chave de um quarto de hotel, mas talvez outros quartos iguais tenham chaves idênticas. É uma boa analogia, sim. E como eles usam tudo isso, os prompts e os resultados? Dizem que é para operar o serviço, manter, desenvolver, melhorar, cumprir lei, garantir segurança, o usual. Mas tem outra coisinha importante aqui, o tal do opt-out. Opt-out. Posso pedir para não usarem minhas conversas para treinar os modelos futuros. É isso? Exatamente. Dá para fazer isso lá pela central de ajuda, só que eles avisam que se você fizer o opt-out, talvez os modelos respondam de um jeito menos útil para você no futuro, porque não vão aprender com as suas interações, entende? A velha troca. Privacidade por personalização. Entendi. Isso me leva direto para outro ponto que eles reforçam muito: a precisão. Ou melhor, a falta dela às vezes. Eles insistem que IA é probabilística. Sim, batem muito nessa tecla. E daí vêm os avisos bem diretos. Primeiro, os resultados podem não ser precisos. Ponto. Não é para confiar cegamente, sabe? Nem usar como se fosse a única fonte de verdade. E, de jeito nenhum, substitui um conselho profissional. Médico, advogado, contador. Basicamente é um grande use por sua conta e risco. Na essência, sim. A responsabilidade de checar se o resultado está certo, se serve para o que você quer, é sua. Se precisar, com verificação humana. E eles são ainda mais firmes numa coisa: não usar resultados sobre pessoas para tomar decisões sérias. Que tipo de decisões? A lista é grande. Crédito, emprego, moradia, seguro, educação. Coisas ilegais, médicas. Basicamente qualquer coisa que tenha um impacto real e significativo na vida de alguém. Uau! É uma lista bem completa mesmo. Parece que eles estão tentando se blindar de usos mais arriscados da tecnologia, né? Com certeza. É uma transferência clara de responsabilidade. Olha, o resultado pode estar errado, pode ser incompleto, até ofensivo, e não representa a opinião da OpenAI. É um lembrete constante. Isso aqui é uma ferramenta, não um especialista infalível. Precisa de senso crítico. Senso crítico sempre, fundamental. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nas regras. Grana. Contas pagas. Precisa dar dados de pagamento certinhos, a cobrança é recorrente, automática e imposto é por conta do usuário. Se o pagamento falhar,
tchau, conta premium, ou ela é rebaixada. É o modelo padrão de assinatura, né? O bom é que dá para cancelar a qualquer hora. Mas a regra geral é não ter reembolso pelo tempo que já foi pago, a não ser que a lei local obrigue. Se forem aumentar o preço, eles avisam 30 dias antes. Dá tempo de pensar se quer continuar ou não. E o fim do jogo? A gente pode parar de usar quando quiser. Mas e a OpenAI? Eles podem cortar nosso acesso? Por quê? Podem, principalmente se a pessoa violar os termos, as políticas, ou se a lei mandar, ou se o uso da pessoa estiver criando algum risco para eles ou para outros usuários. E por inatividade também. Mais de um ano sem usar uma conta gratuita, eles podem encerrar, mas avisam antes. O interessante é que eles mencionam direito de recurso. Se você achar que cortaram seu acesso injustamente, dá para tentar contestar pelo suporte. E se eles resolverem, sei lá, descontinuar um serviço inteiro? Podem fazer isso também, mas aí eles se comprometem a avisar com antecedência e devolver o dinheiro por qualquer período pré-pago que não vai ser mais usado. É uma forma deles terem controle e uma saída, se precisarem. Entendi. Ok, agora vamos para aquela parte do contrato que a letra costuma ser menor ainda. Garantias, responsabilidades, disputas. O que eles garantem sobre o serviço? Aí vem o clássico, no estado em que se encontram. Ou seja, eles basicamente não garantem quase nada. Que o serviço vai ser perfeito? Não. Ininterrupto? Não. Livre de erros? Também não. Seguro? Sem garantia. Adequado para um fim específico? Não garantem. Nossa. De novo, o uso é por conta e risco do usuário. É a forma padrão de se protegerem legalmente, nesse tipo de serviço. É o famoso sem garantias, então. E se algo der muito, muito errado, qual a responsabilidade financeira deles? Limitada. Bem limitada. Primeiro, eles dizem que não são responsáveis por danos indiretos consequenciais, tipo se você perder dinheiro ou dados por causa de um erro da IA. E a responsabilidade total deles, somando tudo numa disputa, é limitada ao maior valor entre o que você pagou nos últimos 12 meses ou $100. $100. Só? Isso parece muito pouco se o prejuízo for grande. É um valor baixo, sim. É uma prática comum para limitar a exposição financeira da empresa. Claro, sempre tem a ressalva até o máximo permitido pela lei local, né? Dependendo de onde você está, talvez a lei exija um limite maior. E para empresas que usam os serviços, ainda tem a cláusula de indenização. Se a empresa fizer algo errado e isso gerar um processo de terceiro contra a OpenAI, a empresa tem que bancar os custos legais da OpenAI. Entendi. É proteção máxima para eles mesmo. E se der briga? Uma disputa legal entre o usuário e a OpenAI. Aí entra aquela história da arbitragem, né? Exato. E olha, essa parte merece muita atenção mesmo. Os termos falam em arbitragem obrigatória e renúncia de ação coletiva. Isso é crucial. O que isso quer dizer na prática? Que eu não posso processar eles num tribunal normal, com um juiz. Na maioria das vezes, não. O caminho padrão que eles definem é, primeiro, tentar resolver numa boa, conversando por 60 dias. Se não der certo, a disputa vai para uma arbitragem, é um processo fora da justiça comum, com um árbitro decidindo, e a decisão é final, vinculativa. E o ponto da ação coletiva, você tem que brigar sozinho. Não pode se juntar com outros usuários que tiveram o mesmo problema para fazer uma ação em grupo. É individual. Caramba, tem como escapar disso? Recusar essa arbitragem? Tem, mas a janela é curta. Você tem 30 dias contados a partir de quando criou a conta ou de quando eles atualizaram os termos com essa cláusula para dizer que não quer. Tem que preencher um formulário específico para fazer o opt-out. Se não fizer isso nesse prazo, já era, você concordou com a arbitragem. Existem umas poucas exceções, tipo casos que cabem em juizados especiais, pequenas causas, ou se for um pedido urgente para impedir algo específico, como violação de propriedade intelectual. E importante, todo mundo renuncia ao direito de ter um julgamento por júri. Nossa, isso impacta demais o poder do usuário comum, né? Sem poder ir para a justiça normal, sem poder se unir com outros, fica bem mais difícil contestar alguma coisa. Sem dúvida. É uma das cláusulas mais polêmicas nesses termos de uso de grandes empresas de tecnologia. Para a empresa, agiliza e barateia a resolução de conflitos.
Para o usuário individual, limita bastante as opções legais. É algo para pensar muito antes do clique no concordo. Bom, quase acabando. Eles também explicam como fazer reclamação se alguém usar o serviço para violar direitos autorais. Sim, é um procedimento padrão, seguindo leis como a de MCA dos Estados Unidos. Dão um endereço físico lá em São Francisco, um formulário online. Se a reclamação for válida, eles podem tirar o conteúdo do ar. E se a pessoa for reincidente, podem até encerrar a conta dela. E para fechar mesmo, aqueles detalhes gerais. A gente não pode transferir nossos direitos e deveres do contrato para outra pessoa, mas a OpenAI pode. Eles podem mudar os termos ou os serviços quando quiserem, avisam com 30 dias se a mudança for grande. Se a gente não concordar com a mudança... A única opção é parar de usar o serviço. É pegar ou largar. Entendi. E tem a parte de controles comerciais também. A gente tem que garantir que não vai usar os serviços em países que sofrem embargo dos Estados Unidos ou se a gente for uma pessoa ou empresa com restrição por sanção americana. A lei que rege tudo é a da Califórnia e o foro para os poucos casos que escapam da arbitragem é lá em São Francisco. Essa questão das leis americanas valendo para o mundo todo sempre pega para quem está fora dos Estados Unidos, né? Com certeza, mostra como a sede da empresa acaba ditando regras que afetam todo mundo que usa o serviço, não importa onde esteja. Ufa, que mergulho, hein? Foi denso, mas acho que deu para tirar bastante coisa. Recapitulando rapidinho, primeiro, a responsa é quase toda nossa, né? Pelo que a gente põe lá, por checar o que sai, pelo uso que a gente faz. Exato. Segundo, a propriedade do resultado é nossa, mas não exclusiva. Outros podem ter algo igualzinho. Terceiro, privacidade versus personalização. Dá para pedir para não usar nossos dados para treino, mas talvez a resposta piore um pouco para a gente. Uhum. E quarto, e talvez o mais impactante para o usuário comum, se der problema sério, o caminho normal não é a justiça, é a arbitragem individual. Exatamente. O resumo da ópera é uma ferramenta super poderosa, mas que vem com muitas ressalvas e limites de responsabilidade para quem oferece. Então, no fim das contas, para usar essas IAs de forma inteligente, a gente precisa ser mais do que só curioso. Tem que ser um usuário consciente, crítico, ciente das regras do jogo que a gente aceitou. Precisamente. E isso me deixa pensando numa coisa para a gente levar daqui, sabe? Com a IA ficando cada vez melhor, mais presente em tudo, como é que essa estrutura legal toda, com esses limites de responsabilidade, com a arbitragem, vai lidar com danos reais que podem acontecer? Quem deveria pagar a conta quando a IA errar feio e causar um prejuízo grande? O desenvolvedor? Quem usou? A sociedade como um todo? É uma pergunta que, olha, só vai ficar mais importante daqui para frente. Uma questão fundamental mesmo, e super complexa, para esse futuro que já está aí. Bom, muito obrigado pela companhia nessa análise detalhada dos termos de uso da OpenAI. Esperamos que tenha sido útil para clarear as ideias. E lembre-se, em caso de dúvida, vale dar uma olhada no documento completo lá no site deles. Até a próxima! Obrigado pela sua audiência. Apoie o canal deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com outras pessoas. Assim, conseguimos trazer cada vez mais explicações de fácil entendimento sobre termos e contratos.